Oi pessoal, nós estamos na cidade de Plymouth, Massachusetts, que é no nordeste dos Estados Unidos, né? E eu estou aqui para dividir uma coisa assim maravilhosa com vocês. Espero que traga muita luz na vida de vocês. Mas essa estátua que tem uma história muito bonita, né? Que até muitos americanos não conhecem. E Massachusetts é um estado dos Estados Unidos, né? Eu já moro aqui há mais de 20 anos. Eu vim do Brasil quando era menor. E eu gostaria de dividir isso com o povo brasileiro, o povo português, Cabo Verde, Angola, todas as nações que falam português, para entendermos um pouco mais da história do começo dos Estados Unidos e o porquê essa nação foi tão abençoada. Muita gente pensa que é por causa da tecnologia, recursos naturais, mas eu vou mostrar uma coisa muito mais interessante. Então vamos seguir aqui. Essa estátua, ela é considerada a estátua, provavelmente a maior estátua de granito do mundo. O projeto original era para ser de 46 metros. Ela é uma estátua de 25 metros de altura, né? Então vamos seguir aqui. Eu vou começar a explicar. Vamos seguir aqui. Eu vou começar a explicar a base da história dessa estátua, o que ela representa. Não sei se muitos de vocês sabem, mas os Estados Unidos começou quando mais ou menos 100 famílias deixaram a Europa, que eram os peregrinos, e vieram tentar uma vida nova no Novo Mundo, que seria nas Américas, nos Estados Unidos. Lá esses peregrinos eram famílias cristãs que estavam sendo perseguidas na Europa, e eles fugiram da Europa, da Holanda, da Inglaterra, de certos países lá na Europa, e vieram para os Estados Unidos, onde não tinha praticamente ninguém, tinha alguns índios aqui, e eles chegaram nessa região e passaram muita dificuldade no começo, pegaram um inverno muito feroz, muitas pessoas morreram, e depois de um tempo eles conseguiram ter sucesso. E até, não sei se muitos de vocês não sabem, mas o feriado de Ações de Graças é nos Estados Unidos chamado de Thanksgiving, e foi os peregrinos no mês de novembro, primeira vez que eles tiveram um pouco de fartura. Naquela época eles conseguiram ter sucesso nas plantações, tomando conta dos animais daquela época, e eles comeram alguns perus, por isso que é tradicional no Thanksgiving comer peru. Mas muitos não entendem que na idade estava agradecendo a Deus por tudo que tinha acontecido, para a fartura que eles estavam tendo naquele momento, e foi daí que começou essa história dos peregrinos. E essa estátua foi em homenagem a eles, a uma base da fundação dos Estados Unidos, né? E uma base, os peregrinos também são chamados como o Founding Fathers, o Forefathers, que traduzindo ao pé da letra como seria os pais fundadores da nação. E eles tinham princípios importantíssimos que estão nessa estátua, e eu gostaria de dividir com vocês. Então vamos seguir aqui. Existem quatro princípios fundamentais. Um deles, como está aqui nessa estátua aqui, um dos princípios é a educação. Então a educação é uma base muito importante para um país, é fundamental para uma nação. E é interessante que eles colocam uma estátua com uma professora. Ela está com um livro na mão, simboliza uma professora, está falando de educação. E na base tem duas coisas. Desse lado de cá, tem uma pequena estátua e está escrito a palavra wisdom, que significa sabedoria. E na sabedoria tem um homem idoso. Então, refletindo que tem a professora como educadora,
a educação como base da nação também, mas na educação, dois pilares da educação: a sabedoria, no caso através de uma pessoa idosa, né, que adquiriu muita sabedoria, e de certa forma um respeito às pessoas idosas, que eu acho assim é totalmente fundamental. Todos têm seus valores. Uma pessoa jovem, um senhor, e aqui tem mais uma estátua pequena encravada no granito, que é uma criança, está escrito Youth. Youth significa, né, uma juventude, um jovem, e acompanhado está o que seria a professora segurando a mão desse jovem, né? Aqui desse lado tem outra estátua simbolizando a lei. Está escrito aqui na frente Law. Ela está simbolizando a lei, um princípio fundamental de uma sociedade. Mas como base da lei tem mais dois outros princípios. Desse lado de cá tem um homem de mãos abertas, como se estivesse louvando, né? Está escrito mercy, que significa misericórdia. Então temos a lei, mas também temos misericórdia, que é uma coisa que vem de Deus, aliás, né? E aqui desse outro lado, ainda dentro do princípio da lei, encontramos a estátua da justiça, e está escrito justice aqui do lado. E bem ali daquele ladinho está escrito justice, que é justiça. Então, como base da lei, a justiça, que é fundamental também. E aqui nesse outra base, então, temos a educação como base principal, temos a lei como segunda base principal. Aqui tem a terceira, que é a moralidade. Na moralidade, encontra-se uma estátua. Se viermos mais aqui para esse lado, ela está segurando ali o que seria os mandamentos de Moisés. Ela está segurando em sua mão os mandamentos de Moisés. E uma das bases, dessas quatro bases, é a moralidade. E na moralidade temos duas bases referentes à moralidade. Tem uma estátua pequena do lado, carvado no granito, que diz aqui profeta. Está mostrando ali do lado, né? Profeta. Nós sabemos, os profetas traziam as coisas de Deus para as pessoas, né? E desse outro lado, como outra base da moralidade, está escrito aqui evangelista. Então uma pessoa carregando um livro, né, é o evangelista. O evangelista é a pessoa que vai levar a palavra de Deus, o evangelho às pessoas. Isso tudo como base dos peregrinos. Isso tudo, esses três princípios, eu vou mostrar o quarto agora, foram bases do começo dos Estados Unidos. Um dos motivos que os Estados Unidos foi tão abençoado. E vamos mostrar agora a quarta base. A quarta base é a liberdade. A liberdade, e se vocês repararem, na liberdade está um soldado. Interessante. E uma estátua de um soldado, e na mão direita dele tem uma espada. Tem uma espada. E isso que simboliza, o país precisa se defender, e ele está com a espada para se defender das coisas malignas, mas também para ter liberdade, você precisa lutar por essa liberdade, né? E ele tem espada nesse caso. E aqui, como base da liberdade, está escrito aqui do lado, tyranny, que significa tirania. E daí tem uma estátua pequenininha aqui do lado, carvado na rocha, de um soldado colocando o pé por cima de uma pessoa. O que está dizendo, eu li sobre isso, que existe esse soldado, e para ter essa liberdade,
eles precisam, com a espada, eliminar tiranos que estão querendo destruir a liberdade das pessoas, né? Por isso muitas pessoas não entendem por que os Estados Unidos as pessoas têm armas, direito a ter armas. Isso está no segunda, faz parte da Constituição e já vem desde lá de trás dos peregrinos. É um direito do americano de se proteger, sabe de quem? Não é só do bandido, mas proteger sua família, mas principalmente se proteger do próprio governo. Porque o governo, se ele cresce demais, ele próprio pode virar o tirano e invadir as nossas casas, tirar os nossos direitos, direito de propriedade, tantas coisas que o governo pode fazer, ficar corrupto, comunista. Então as pessoas têm as armas para se defender elas mesmas do seu próprio governo, para que eles não venham a ficar muito controle, muito poder, né? O poder nos Estados Unidos tem que sempre ser dividido. E a outra base dessa estátua com o soldado, da liberdade, é a paz. É a paz. E agora, a estátua principal que está lá em cima, que no caso é a mais importante de todas, então falamos das 4 bases: a educação, falamos das 4 bases dos peregrinos: a educação, a lei, a moralidade e a liberdade. São as 4 coisas fundamentais que foram implementadas nessa nação. E o fato dessa nação foi tão abençoada tem a ver com essa base. A base, agora, a coisa principal que dá suporte a essas 4 coisas fundamentais está acima. Como já vimos, nessa estátua lá em cima tem uma mulher e está escrito na frente faith, que significa fé. E nessa estátua ela está segurando a Bíblia e com o dedo ela está apontando para o céu, para Deus, né? Então nós vemos que essa nação ela foi formada com princípios bíblicos de Deus desde o início, com a educação, com lei, com moralidade, com a liberdade, cada um desses princípios com bases para o idoso, para os jovens, evangelistas, profetas, com pais, tirando os tiranos, uma sociedade com toda a base bíblica. Nos Estados Unidos, as leis dos Estados Unidos foram com bases bíblicas, certo? Até pouco tempo atrás, a Casa Branca, para tomar decisões, eles oravam para tomar uma decisão. Nos Estados Unidos, quando um presidente assume a presidência, ele coloca a mão sobre a Bíblia, né? Agora, ultimamente, nós começamos já a ver alguns problemas nos Estados Unidos. O país começa a perder essa bênção devagarzinho, porque muitas coisas já começaram a se corromper. Um dos grandes motivos é que muitas pessoas nessa nação começaram a ficar seculares e começaram a se afastar de Deus. A coisa mais importante desse vídeo que eu estou querendo dividir com vocês é para mostrar que a nação dos Estados Unidos, ela não foi abençoada porque as pessoas aqui são inteligentes, ou porque o americano fez tudo certo, ou porque eles são melhores, nada disso. Porque o começo dessa nação, eles tinham Deus como princípio, eles colocaram Jesus Cristo como base em tudo deles. Era uma nação cristã, e apesar de ser cristã, eles não colocaram o cristianismo à frente de tudo. Aqui eles colocaram essa nação, apesar de ser uma nação cristã, que qualquer pessoa poderia vir para cá, para essa nação, adorar o Deus que fosse, e ter essa liberdade para adorar o seu Deus livremente. Mas tudo isso vem nos princípios de Deus, princípios bíblicos, né? E eu queria deixar claro que eu acredito que os Estados Unidos foi uma nação abençoada, porque ela foi abençoada por Deus, pelo posicionamento das pessoas. Agora, é claro, tem nações que elas são como que eu posso dizer? Tem nações que estão bem financeiramente, né? E muitas vezes até não tem Deus. Mas Deus é tão bom,
Ele nos ama tanto que ele diz assim: o que você plantar é o que você vai colher. Então, mesmo que você esteja distante dele, se você plantar as coisas certas, você vai colher as coisas certas. Então, tem nações como a Noruega e outras que talvez não são tão cristãs, mas mesmo assim tem uma sociedade praticamente boa, porque eles têm feito as coisas certas e Deus é justo com as pessoas que também fazem as coisas certas. Mas mesmo assim é importante estarmos perto de Jesus, estarmos com Deus, porque ele diz que quem está com ele, né, não será condenado. Quem acredita em Jesus não será condenado, né? Então mas ele fala isso com amor, com carinho. Ele quer que nós estejamos perto dele para ele poder abençoar. Então esse eu gostaria de deixar para todos, né? Um dos motivos principais que eu acredito na bênção dessa nação, que é uma coisa que vem de Deus, que vem do céu, por causa do jeito que as pessoas se posicionaram. E isso é de graça para qualquer nação. E é isso que eu acho que o Brasil precisa, de pessoas tementes a Deus, que amam uns aos outros, e o Brasil precisa de líderes, homens de Deus e mulheres de Deus. É isso. Obrigado e Deus abençoe vocês, todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.